E como a gente sempre começa com a nossa metáfora da vida, que o Padre traz para você, é uma história que aconteceu lá em Paris, na França, final do século XIX, 1800 e bolinha. E o fato é que em um trem estava lá um senhor, um trem que levava os passageiros. Estava um senhor ali dos seus 70 anos de idade e lendo um livro, e naquele vagão também entrou um jovem estudante que se sentou ao lado desse senhor, esse jovem levando ali os seus livros de matemática, de química, disso, daquilo. E aí ele olhou ao lado e percebeu que aquele senhor, aquele livro que o senhor lia, ele percebeu que era uma Bíblia. E ele assim, se achando tal, se achando uma pessoa muito culta, estudada, inteligente, avançada, achou muito estranho e perguntou: escuta, mas isso que o senhor está lendo é uma Bíblia? Ele disse: sim, o Evangelho de São Mateus. Aquele jovem então, assim, com uma reação de indignação, disse: mas como pode, em pleno século XIX, existir pessoas que ainda acreditam nessas crendices, nessas fantasias, nesses mitos religiosos? E aquele homem disse: mas não são mitos religiosos, é a palavra de Jesus. Ele disse, e o jovem disse: não, senhor, olha, o senhor tinha que estudar um pouco mais de história das religiões, antropologia, outras ciências. O senhor precisava ler os cientistas modernos, para o senhor ficar um pouco mais esclarecido e inteligente e deixar dessas bobagens aí, desses mitos da criação, de milagres, disso ou daquilo. Aquele senhor então perguntou para ele: sim, mas você poderia me dizer aí o nome desses cientistas que eu possa estudar, que eu possa me esclarecer melhor, ficar uma pessoa mais sabida? Ele disse: olha, eu teria até muito prazer em dar algumas referências, mas eu vou descer na próxima estação. Se o senhor quiser me dar o seu contato, depois eu mando para o senhor alguns nomes de alguns livros, de alguns cientistas. Aquele homem então tirou do seu paletó o seu cartão pessoal de visitas, E aí quando aquele jovem olhou, escrito naquele cartão: Senhor Louis Pasteur. Aquele jovem, corado de vergonha, cabisbaixo, desceu daquele trem. Se você nunca ouviu falar, Louis Pasteur é um dos grandes cientistas franceses. Ele, por exemplo, foi que inventou a vacina da raiva, criou a técnica. Isso que nós chamamos hoje pasteurização vem do sobrenome dele. Dentre muitas coisas avançadas, científicas que ele contribuiu com a humanidade, Louis Pasteur era um homem profundamente católico e não permitiu que a ciência, que a sabedoria, que a intelectualidade lhe roubasse a fé. Louis Pasteur dizia: pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Tem muita gente por aí se achando o estudado, o esclarecido, e se afasta de Deus. Na verdade, isso é pouca ciência. Você pai, você mãe, talvez já deve estar acostumado com essa cena. Seu filho, sua filha que chega um dia da sua aula do ensino médio dizendo: hoje eu tive aula de história de religião, disso ou daquilo.
eu não acredito mais em Deus. Verdade ou mentira? Você pai, você mãe já deve ter visto essa novela do seu filho e da sua filha que foi para a faculdade e com o tempo começou a não ir mais na igreja, não acreditar mais em Deus e começar a criticar as religiões. Pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. Esses dias eu via um vídeo na internet, por acaso. Comecei a ver esse vídeo, na verdade, um vídeo de um palestrante brasileiro famoso, Clóvis de Barros Filho, professor de filosofia e que dá palestras no Brasil inteiro, também tem livros. E eu já acompanhava, gostava das palestras do Clóvis de Barros. Mas aí também eu comecei, a partir desse vídeo dele, era uma entrevista, mas conheci um lado dele que eu não sabia, porque geralmente professor universitário como ele, e principalmente de filosofia, não é muito de Deus, muito menos de religião. E Clóvis de Barros dizia da sua fé, da sua crença em Deus, da sua fé na vida eterna e da sua fé em Deus como cristão. Mas nessa entrevista o mais impactante, quando ele partilhou ali com aqueles jovens, na verdade não era um programa assim de ambiente religioso, nada disso, era um programa secular e bem barra pesada, de palavrões, de esses jovens assim bem mundanos, mas é um programa aí que bomba aí no YouTube. Mas o Clóvis de Barros estava lá falando e de repente ele falou: olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. E aí ele disse: eu tenho um problema nos olhos, não sei qual dos dois, ele mostrou lá, já tinha feito 6 cirurgias. Praticamente ele não tem quase a porcentagem desse olho que ele fez as várias cirurgias, é muito pouca. Mas de uns meses, de uns dias para cá, ele estava começando a sentir muita dor no outro olho. Foi no médico que de costume, olhou, não viu nada, falou: olha, acho que não, um analgésico, alguma coisa assim, mas ele não se conformou, ele disse: eu vou procurar uma segunda opinião. E ele então procurou uma médica, e essa médica então fez ali uma série de exames, e depois no final daquela bateria de exames, chamou ele e disse: olha, talvez o que eu tenho para te dizer, com certeza você não vai gostar. Eu estou vendo aqui que você na verdade tem um tumor. Você tem um tumor atrás da retina, desse olho seu que é o olho pelo qual você enxerga. E disse assim na lata, e no decorrer da conversa, resumo da história: na melhor das hipóteses você vai perder a visão, você vai ficar cego. Na melhor, você não entendeu errado não, na melhor das hipóteses. Aquele homem saiu do consultório, foi para o seu escritório, lá os seus funcionários, assessores, secretários que organizam as palestras. Ele tinha uma palestra naquela noite, ele tinha essa entrevista que ele estava dando no outro dia, e o pessoal totalmente triste, consternado com a notícia, já começaram a pegar o telefone para cancelar a palestra que ele ia ter à noite, cancelar a entrevista que ele ia ter no outro dia. E ele: o que vocês estão fazendo? A gente está ligando porque com uma notícia dessa, né, você não tem estrutura humana, imagine. Ele disse: não, eu vou sim, não vai cancelar nada não. Eu vou, porque eu tenho uma fé. Segundo, eu acredito que o jogo não acaba aqui. Do outro lado, o jogo continua. E terceiro, o que eu sei falar e o que eu sei fazer nesse mundo é com a boca. Essa é minha missão, esse é o meu talento.
E mesmo que eu fique cego, enquanto eu tiver voz, eu vou até o fim, naquilo que eu vim para fazer de melhor nesse mundo. Aquilo me arrepiou. E aí eu me lembrei dessa frase: pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Por isso, que você possa sim buscar na sua vida, estudar, crescer, buscar a sabedoria para ser melhor, mas jamais abandone a verdadeira sabedoria, que é aquela que vem do alto, que é aquela que vem de Deus, que é aquela que faz dar sentido à nossa existência. Olá, que bom que você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos, isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Que Deus abençoe você. Tem uma história que diz que um jovem, a história diz que o jovem ele tinha muita vergonha da sua mãe. O jovenzinho tinha vergonha da própria mãe. E por que ele tinha vergonha? Porque a mãe dele não tinha um olho. E isso fazia com que os colegas dele apelidassem ele. O apelido dele na rua, na escola, era o filho da caolha. Ah, ó, lá vai o filho da caolha, o filho da caolha. E ele ficava com uma raiva por causa disso. E ele foi pegando birra disso e começando a ter vergonha e raiva da própria mãe. Porque os colegas zombavam, só chamavam ele de filho da caolha. E aquilo foi revoltando ele de uma tal maneira que ele chegou num ponto que falou para a mãe dele: olha, eu vou trocar de escola, vou mudar para outra escola. E a partir de hoje, quando eu mudar para essa escola, que lá ninguém me conhece, eu não quero que eles saibam que eu sou seu filho. Eu não quero que eles saibam que você é minha mãe. Se você passar por mim, você finge que não me conhece. Porque eu já estou revoltado com essa história desse apelido. E a mãe, tão triste, baixou a cabeça, falou: tudo bem, meu filho. E aí ele foi para aquela escola e lá começou a estudar. E com o passar do tempo, acabou que essa mãe dele, que ele não revelava para ninguém que era a mãe dele, foi trabalhar de merendeira na escola. Mas ela fingia que não o conhecia, ele passava por ela e fingia que ela não era sua mãe. Até que um belo dia, na hora do recreio, os rapazes brincando lá no pátio, a mãe olhando o filho de longe, disfarçada, ele tropeçou, e naquele tropeçar, ela não aguentou e ela soltou um grito: filho! Assustada, para ver se ele tinha machucado. Ah, gente, na hora aquela molecada começou a olhar: a merendeira é sua mãe? Ela é caolha. Ah, você é filho da caolha, você é filho da caolha. E todo mundo começou a zombar dele. E aquele menino ficou furioso. Na hora que ele chegou em casa, ele falou para a mãe: você nunca mais faz isso comigo. Eu te pedi, eu te implorei que você não me chamasse de filho na frente dos outros. Eu tenho vergonha de você. A partir de hoje eu tenho ódio de você. Eu não queria que você fosse minha mãe, uma caolha. Eu não gosto dessa casa, eu não gosto desse bairro, eu não gosto de você. E a mãe só abaixou a cabeça, não falou nada. E naquele dia aquele jovem pôs na cabeça e no coração: não, eu não quero essa vida mais para mim, estou enjoado. Eu vou trabalhar, ganhar meu dinheiro e vou sair dessa casa e vou sumir da vida da minha mãe. E assim ele fez, começou a trabalhar, ganhou o dinheiro dele, até que um dia ele deixou a casa para nunca mais querer ver a própria mãe. Os anos se passaram, aquele jovem namorou, aquele jovem casou, aquele jovem teve filhos. E um belo dia, quando ele estava lá com a sua família no seu apartamento, eis que toca a campainha, as meninas correram, abriram a porta, e aí deram de cara com uma mulher caolha, sem olho. E ele foi ver quem era. Quando ele viu a própria mãe na porta, furioso, ele disse: o que você está fazendo aqui? Quem te deu ordem e permissão para você vir aqui? Eu já te falei que eu não queria mais te ver. Eu não gosto de você, assustando as minhas filhas. Ela baixou a cabeça e disse: me desculpe,
eu acho que eu errei o endereço. E assim ela foi embora. Alguns meses se passaram. Aquele homem recebeu um convite de uma reunião de confraternização da turma de escola. Ele sentiu saudade daquela turma e falou: eu vou lá na confraternização. E ele foi. Chegado o dia, ele foi na escola, participou daquela confraternização, reviu os amigos, sentiu alegria. E aí quando ele entrou no carro para ir embora, estava já à noitinha, ele sentiu alguma coisa no coração e ele disse: eu vou passar de carro perto de onde eu morava. E aí ele foi, entrou naquele bairro, naquela rua de terra, sentiu: nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui, que lugar horrível, como é que eu pude morar aqui um dia? E aí ele se aproximou da casa dele, da casa da mãe dele, e quando ele chegou em frente, tudo apagado, portas fechadas, e ele desceu do carro. Porque ele desceu do carro, um vizinho saiu para fora e disse: opa, você por aqui? Quanto tempo? Ele falou: eu por aqui. E aí o vizinho falou: olha, sua mãe morreu, sua mãe faleceu. Ele, sem mostrar nenhum sentimento: morreu? Deu de ombros. Aí ele falou: espera aí. Antes dela morrer, ela deixou uma carta e disse que se algum dia você passasse por aqui, para mim te entregasse essa carta. E aí ele falou: tudo bem, me dá lá a carta. Pegou aquela carta, jogou no banco do passageiro, foi embora. Na estrada ele parou no posto de gasolina para abastecer, olhou para aquela carta, curiosidade foi maior, ele pegou, abriu, e a carta dizia mais ou menos assim: filho, perdão por eu ter feito você sentir tanta vergonha de mim. Perdão por eu fazer você passar tanta vergonha na sua vida. Perdão, filho, por eu ter ido na sua casa naquele dia sem avisar, porque a minha saudade era tão grande, eu queria tanto conhecer as minhas netas. Eu só queria que você soubesse de uma coisa, filho: tudo que eu mais quis nessa vida foi te fazer feliz. Tudo que eu mais quis nessa vida foi fazer de tudo para não deixar você sofrer, porque você é a coisa mais importante da minha vida. Eu sei que eu não tenho mais muitos dias de vida, eu estou muito doente, por isso eu escrevo essa carta. Não sei se você vai ler, mas se por acaso você ler, eu quero te revelar um último segredo. Quando você tinha 7 anos de idade, você estava brincando em casa e você tropeçou. No que você tropeçou, você caiu, bateu o olho, o rosto no chão, e graveto fincou no seu olho. E eu, desesperada, te peguei nos braços e corri para o hospital. O médico disse: sinto muito, mãe, ele perdeu a vista, ele vai ficar cego desse olho. A mãe olhou para o médico e disse: não, senhor, meu filho não vai ficar cego, eu vou dar o meu olho para o meu filho. E naquele dia eu dei o meu olho para você. E a minha maior alegria de mãe foi saber que você poderia, com o meu olho, olhar tantas coisas que eu não tive oportunidade de olhar. Com o meu olho conhecer tantos lugares que eu não tive oportunidade de conhecer. Eu dei o meu olho para te fazer feliz. Sua mãe que te ama, que Deus te abençoe. Claro, aquele jovem caiu de joelhos e começou a chorar, não era para menos. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, o livro de Isaías, capítulo 59, diz: pode uma mulher esquecer daquele que amamentou, não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. É Deus quem está dando esta palavra, e Deus pediu para me dar essa palavra para você nesta noite. Sabe o amor dessa mãe, dessa história que eu contei? O amor de Deus por você é 1000 vezes maior que o amor dessa mãe por esse filho. Por quê? Porque Ele não deu um olho por você, porque Ele deu os dois. Porque Ele deu o coração, os braços, as pernas, a alma, o sangue, Ele deu tudo
Ele deu tudo. E porque às vezes ainda eu duvido, você duvida. Quantas vezes o nosso coração é ingrato. Ele deu tudo. E às vezes a gente quer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e Ele não atende do jeito que a gente gostaria, e a gente acha, Deus não me ama. Ele não me atende nessa situação imediata. Não se esqueça disso, Ele te deu tudo que Ele podia, porque te ama. Quem comer deste pão não terá mais fome. Aquele que vier a mim, aquele que o Pai me der, eu não o rejeitarei. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Quantas vezes no seu coração talvez você já teve esse sentimento? O Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. E Ele te diz: ainda que a tua mãe se esquecesse de você, eu não te esqueceria. Teu nome está gravado na palma da minha mão. Receba este amor de Deus. Acolha este amor de Deus. Não seja ingrato. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, quando me deu essa palavra à tarde em oração. Como foi doloroso, mas ao mesmo tempo libertador. Ver esse amor, que é mais que o amor da mãe, o amor do pai, que é capaz de dar um olho para o filho enxergar. O Senhor foi capaz de dar-se tudo por mim, por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você traz hoje na sua alma, no seu coração, mas uma coisa eu sei, porque essa palavra não é por acaso. Deus está hoje derramando de uma maneira especial na sua alma, no teu coração, esse toque de amor. Por isso, apenas se entregue, se abandone. Eis-me aqui, Senhor, diante de tão grande amor que eu não sou merecedor. Perdão pelas vezes que, como esse filho, esta filha, eu tive vergonha de Ti. Eu não senti amado por Ti. Mas o Senhor me conseguiu levar aos pés da Tua cruz. E se até então eu não acolhia, hoje eu quero acolher este amor. Obrigado, Senhor. Diga comigo: obrigado, Senhor. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbiton e você acabou de acompanhar mais uma pregação das nossas missas de quarta-feira aqui da paróquia de Nossa Senhora da Paz de Londrina, no Paraná. Você que é de Londrina, região, venha participar conosco às quartas-feiras dessa missa abençoada, com muita oração, louvor, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Convido você a compartilhar as nossas pregações, os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber uma palavra de fé, de esperança, de crescimento espiritual para as suas vidas. Acompanhe os nossos vídeos na minha página no Facebook, acessando Padre Alessandro Bobbiton. A você que sempre nos acompanha e que ajuda a divulgar o nosso trabalho de evangelização, o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe a você. Um homem contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. Primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. Pneu do carro furou, a serra elétrica quebrou, ele cortou o dedo, ao final do dia o seu carro não funcionou. O homem que o contratou ofereceu a ele uma carona para casa. Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram à casa do carpinteiro, ele convidou o homem para entrar, para conhecer sua família. Quando os dois homens estavam se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da sua casa,
O carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto abriram-se um grande sorriso e ele abraçou seus filhos e beijou sua esposa. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou: por que você tocou na planta antes de entrar na casa? Ah, essa é minha árvore dos problemas. Eu sei que eu não posso evitar ter problemas no meu trabalho. Eles não devem chegar até os meus filhos e a minha esposa. Então, toda noite eu deixo os meus problemas naquela árvore e quando chego em casa, os pego no dia seguinte. E você sabe de uma coisa? Toda manhã, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não são nem a metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior. Sabedoria de vida, a árvore dos problemas. O homem fazia esse gesto, era um gesto simbólico. Não tem nada que de... O homem chegava em casa estressado, cansado, problemas, às vezes nervoso, tenso, quando não teve aquele dia bom. Mas aí tinha uma árvore na frente da casa dele, ele chegava, tocava a árvore. E no outro dia, quando ele saía de casa para ir trabalhar, ele ia lá, tocava a árvore de novo. O cara curioso perguntou: por que você faz isso? Quando eu chego, eu deixo aqui os problemas que eu estou trazendo, porque minha família não merece. Eles ficam aqui fora. Amanhã eu volto e tenho que encarar a vida, o trabalho de novo, e vou e toco na árvore, reassumindo aquelas situações, aqueles desafios, aqueles problemas. Mas o curioso é que sempre quando eu passo pela manhã, parece que os problemas estão bem menores do que estavam ontem quando eu toquei a árvore. É assim na nossa vida, é assim que tem que ser. Quanta gente leva para dentro de casa, para o clima da família, quanta gente leva tanta coisa ruim que eles não merecem, coisas que às vezes não tem nada a ver com eles. E às vezes a gente fica descontando justamente naquelas pessoas que são mais preciosas para nós, aquelas pessoas que merecem o nosso melhor. E às vezes a única coisa que a gente tem para elas é o nosso pior, justamente porque no fundo nós sabemos que elas vão continuar nos tolerando, nos aceitando, nos amando, até mesmo quando a gente tem essas atitudes. Mas pensemos nisso, não vale a pena. Quantas vezes a gente vai minando o clima na família, dentro de casa, justamente por coisas que trazer para dentro de casa não vai resolver. Não vai resolver. E pior, vai criar outros problemas, outras situações. Então esse tocar a árvore aí não é magia, não. Não é uma coisa supersticiosa, não, é um princípio psicológico, de você sempre antes de entrar naquele recinto sagrado que é o seu lar, você pensar que não entre comigo as coisas ruins. Eu quero viver aqui o melhor que eu puder com eles. Amanhã eu retomo. Às vezes não é fácil, as preocupações, os pensamentos, os medos, as incertezas, mas que tal a gente tentar também buscar ter essa dinâmica de vida, ter esse princípio também de levar para a nossa família, para a nossa casa, somente as coisas boas. Tinha um jovem, ele era muito inseguro, tão inseguro porque a mãe dele só xingava ele. O pai dele já tinha até abandonado a família. Na escola, os colegas, hoje fala, como que é? Bullying. Apelidava ele, que ele era magrelo, não sei o quê, era perna de pau no jogo de bola, e ele já foi ficando para baixo, aquele desânimo,
E tinha um professor que era muito assim, parecia, tinha um coração bom, era sabido, era um mestre mesmo. E aí um dia ele chegou para o professor e falou: professor, eu estou tão para baixo, eu precisava que o senhor me ajudasse aí, me desse uns conselhos. O professor assim, olhou para ele e falou: escuta aqui, eu estou com um problema, se você me ajudar a resolver meu problema, depois eu te ajudo. Ele falou: poxa vida, né? Esperava mais desse professor, mas tá bom, o que o senhor precisa? Olha, eu estou precisando de um dinheiro meio urgente para pagar uma conta, estou com esse anel aqui, e eu vou vender esse anel. Você vai lá na praça, no centro da cidade, dá uma pesquisada e vê quanto que as pessoas pode me pagar por esse anel. E aí depois, mas não vende não, só vê o valor e tal, diz aí que eu quero pelo menos aí uns 2.000 nesse anel. Aí ele foi lá e tal, meio desanimadão, aí começou a oferecer para um, oferecer para outro. Aí quando perguntava quanto que ele queria, né, o povo já começava a rir, que nada, imagina. Uns falavam: não, te dou 50 aí nesse anel. O outro falava: não, pensando bem, te dou uns 100 conto aí nesse anel. E aí, mas ninguém, ele desanimado, voltou com aquele anel, falou: professor, sinto muito, mas imagina, 2.000 reais, o povo queria dar 50, 100. O professor falou: então vamos fazer o seguinte, para a gente descobrir o valor, que eu achei que valia mais, vamos lá você vai lá na joalheria, onde eles entendem lá de joia, essas coisas, pede para ele dar uma avaliada, mas eu te digo, não venda, pelo preço que ele te oferecer, não venda. E ele foi, aí o homem pegou lá aquela lupa, né, aquele negócio, olhou daqui, olhou dali, e aí ele falou: realmente, anel muito bom, muito bonito, muito valioso, diga lá para o seu professor que se eu tivesse aí com dinheiro na conta, até uns 40.000 eu dava nele, mas hoje o máximo que eu tenho é 35.000. O menino pulou e falou: misericórdia, correu para o professor e falou: olha, eu tenho uma grande novidade, ele disse que o seu anel vale mais de 40.000. Pegou o anel de volta, colocou no dedo e falou: agora senta aí, vamos conversar. Falou: olha, você como esse anel, eu sou como esse anel, cada um de nós, cada um de vocês é como esse anel, precioso. Só que muitas vezes nós queremos ser avaliados por pessoas que não entendem de joias, por pessoas que não entendem de tesouros. Quantas vezes nós ficamos mendigando um elogio, uma atenção, um reconhecimento de pessoas que são inexperientes na arte do ser humano, da vida. E aí a gente se frustra, e aí a gente vai se achando inferior. A gente só descobre o nosso real valor quando a gente se deixa avaliar por aquele que nos fez, por aquele que nos criou. Ele sabe qual é o seu valor, porque Ele conhece você. E assim a gente tem que ser na nossa vida. Não espere muito ficar encontrando nas pessoas reconhecimento, elogios, louvores, fama. Creia no seu potencial, creia no seu valor. Ele te fez filho dele, e nada pode ser maior, mais valioso, mais precioso que isso. Não deixe às vezes se vender por ninharia, por esmola, por bijuteria. Você é uma joia rara. Gente, se a gente descobrisse o nosso verdadeiro valor, nossa vida seria outra. A gente falaria desse Deus de uma maneira tão entusiasmada, diferente.
crendo que nós temos potencial para isso. E creia, você tem esse potencial. Ou você não acredita que aquele que você recebe em cada missa é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores? Nada pode ser maior que isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos deixa compreender, e te pedimos que cada vez mais nos faça compreender o nosso real valor, a nossa grandeza, não aos olhos do mundo, não aos olhos das pessoas muito mais pecadoras do que nós, não aos olhos das pessoas que muitas vezes só querem nos explorar, nos tirar proveito de alguma coisa, nos usar. O Senhor não quer nos usar, senão para sermos instrumentos do seu amor. Um homem um dia ficou muito bravo, pé da vida, porque ele descobriu que o vizinho estava dando em cima da mulher dele. E aí ele ficou furioso, ele tinha uma arma, ele falou: eu vou matar esse cara. E aí ele pegou aquela arma e saiu desembestado da casa dele para procurar esse cara. Mas enquanto ele saiu de casa, ele passou de frente de uma igreja e a porta estava aberta. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu estou prestes a fazer uma loucura, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu vou passar aqui e vou rezar aqui primeiro. E aí ele entrou na igreja e ficou lá rezando a oração que ele sabia rezar. De repente ele viu o Frei estava lá no fundo, no altar, mexendo com as coisas na sacristia. E aí ele foi lá no Frei e falou: ó, Frei, tá vendo isso aqui? Mostrou a arma para... Eu estou indo matar um cara, está mexendo com a minha mulher, estou pé da vida. O senhor me dá uma bênção porque eu não sei o que vai ser da minha vida aqui para frente e seja o que for que tenha que acontecer. Mas eu não vou admitir uma coisa dessa. O Frei olhou-se bem para ele e falou: tudo bem, meu filho, eu te dou a bênção, mas a bênção de matar é amanhã. Hoje é a bênção dos bichos, dos animais. Volta para casa, amanhã você passa aqui, eu te dou a bênção e você vai. Não pode fazer as coisas sem a bênção de Deus. Ele falou: mas que azar, hein? Eu vim logo no dia errado da bênção. Voltou para casa. E no outro dia ele acordou, já estava assim um pouquinho mais calmo. Mas ele ainda estava furioso. Ele pensou, falou: quer saber de uma coisa? Não vou matar esse cara não vou acabar com a minha vida não, estragar minha vida, meu futuro. Mas quer saber, eu vou quebrar a cara dele. Ele arrumou um soco inglês, falou: vou lá bater nele. E aí passou na frente da igreja e falou: ô Frei, pensei bem, estou mais calmo, não vou matar esse cara não, mas vou dar umas porradas na cara dele, para ele aprender a não mexer com a mulher dos outros. O Frei olhou com aquela paciência: tudo bem, meu filho, mas hoje é a benção de matar, a benção do soco inglês é amanhã, passa aqui e volta amanhã. Ai, Frei, mas eu não estou aguentando. Voltou para casa. No outro dia ele já amanheceu um pouco mais calmo. E aí ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou sujar minhas mãos nesse cara não vale a pena. Mas quer saber? Eu vou procurar ele, vou passar bem em frente dele, vou fazer uma cara de desprezo e vou xingar ele. E aí ele estava indo, passou na frente da igreja, falei: Frei, pensei bem, não vou bater nele não. Só vou olhar para ele e vou xingar ele. O Frei: tudo bem, meu filho, mas hoje é a bênção do soco inglês. A bênção do xingamento é amanhã. Você vai ter que passar amanhã. Ele: esse Frei está brincando com a minha cara. E aí foi, no outro dia, cabeça mais tranquila no lugar. Pensou: quer saber de uma coisa? Acho que eu não vou fazer nada. Foi lá no Frei e falou: Frei, fiquei sabendo que esse cara já está todo lascado, aí bateu o carro, está todo encrencado na vida. Quer saber? Não vou mais mexer com esse cara não. E aí o Frei riu e falou: hoje você acertou.
Hoje é o dia da bênção do perdão. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas movidas num momento assim de emoção forte, de raiva, de ira, fazem coisas das quais vão se arrepender pelo resto da vida. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes no calor do momento, às vezes na hora de uma discussão em casa, numa situação familiar, quantas vezes a gente tem uma atitude que depois a gente, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Mas nós precisamos hoje compreender que nós não podemos ser escravos das nossas emoções. Tem muita gente escravo das emoções, das suas emoções. Você é uma pessoa escrava das suas emoções? Tem gente que é pavio curto, verdade ou mentira? Tem gente que por qualquer coisinha explode, estoura. Já xinga, já pragueja, já ofende, já maltrata. Põe toda aquela raiva para fora e depois aí viu a burrada que tinha feito e aí tem jeito de consertar. E quantas vezes está acontecendo nas nossas famílias? E quantas vezes hoje isso não está acontecendo entre esposa e esposo? Até mesmo com essa pandemia, palavras agressivas, indelicadezas, maldades, caprichos. A gente faz questão de magoar e às vezes a gente magoa aquele que está mais próximo, que mais nos ama. Eu quero dizer para você hoje, você precisa às vezes colocar freio um pouco nas suas emoções, sobretudo nas más emoções, nos maus impulsos, nos maus sentimentos. Porque às vezes a gente vai fazendo, depois a pessoa que perdoe, eu sou assim mesmo. Mas quantas famílias têm se destruído por conta disso? Quantos lares desfeitos, quantos divórcios que começaram assim? E pequenas palavras, atitudes negativas, grosseiras, que magoam, que ofendem as pessoas. Será que não está na hora de você olhar um pouquinho para você, para o seu jeito de ser, para as pessoas que estão ao redor de você? Se a gente pegasse uma folha, que não tem, mas uma folha de papel sulfite. Imagina pegar essa folha, amassar ela bem amassado. E aí eu te dou ela e falo, olha, você consegue fazer essa folha ficar do jeito que ela era antes de estar amassada? Tem muita gente que vai até tentar, né? Fala, não, vou passar um ferro de passar roupa, vai ver, vai ficar certinho. Mas ela nunca vai ficar do jeito que ela era antes, sempre vai ficar marcas. Assim é o coração do ser humano. Cada vez que a gente magoa, cada vez que a gente ofende, por mais que a gente queira depois consertar, voltar a ser o que era, não, aquilo vai ficando. Aquelas cicatrizes vão ficando, aquelas marcas vão ficando. Por isso, filho, eu quero dizer para você hoje que talvez está sentindo que essa história é para você. Você que talvez está vivendo essa realidade de até mesmo um descontrole emocional e você está machucando, magoando, ferindo pessoas que te amam e afastando elas de você. Ainda é tempo, peça a Deus a graça, paciência, serenidade, resiliência, um pouco mais de compreensão, misericórdia, tolerância, se segurar, contar até 10, 20, 100, 1000, não fazer às vezes a coisa no calor do momento, deixar passar, não tem, um dia melhor depois do outro, para fazer a gente compreender situações que naquele momento a gente fica cego e não consegue compreender. Pense nisso. Haverá motivos para você viver o Natal? Haverá motivo. Se houver o perdão, se houver a reconciliação, se houver realmente esse esforço da sua parte em ser o seu melhor, a sua melhor versão e não o seu pior, na sua família,
e nas pessoas que te querem bem. Olá, que bom que você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos, isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Que Deus abençoe você. Era uma vez um homem que estava meio desacursoado consigo mesmo, desanimado com a vida. Parecia que estava tudo muito cinza, sem graça no seu dia a dia. E ele então teve uma ideia. Ele resolveu sair pelo mundo em busca da felicidade. Isso mesmo. O homem resolveu abandonar a sua casa, trancou a casa e saiu pelo mundo afora. E foi andando de cidade em cidade, daqui a pouco já estava de país em país, conhecia pessoas novas, em busca da felicidade. Mas quanto mais ele andava, quanto mais ele viajava, quanto mais ele conhecia novas pessoas que também estavam em busca da felicidade, e tudo aquilo que ele iniciava, tudo aquilo que ele planejava, tudo aquilo que ele começava, algum projeto, daqui a pouco parecia que aquilo já não tinha mais sentido e ele já ia embora e aí começava tudo de novo. E os anos foram passando e aquele homem foi rodando o mundo afora em busca da felicidade. Os anos se passaram tanto que aquele homem começou a ficar velho. Os cabelos brancos começaram a surgir, as mãos começaram a ficar calejadas, enrugadas, a roupa meia desbotada, e aquele homem andando, perambulando, em busca da felicidade, até que ele se cansou. Ele falou, poxa vida, será que eu não vou encontrar essa tal felicidade? Ele meio desanimado olhou para o lado e viu uma casa, uma casinha, parecia uma casa abandonada, cheia de matagal em volta, os vidros da janela quebrados, faltando algumas telhas. E ele achou bonitinha aquela casa e ele já começou a pensar, poxa vida, eu acho que não tem dono. Se eu carpisse, eu acho que aqui ia ficar bonito um jardim aqui na frente. Se eu pintasse aquela parede ali, fizesse um puxadinho, consertasse aquelas telhas, e aí ele já foi tendo mil e uma ideias de deixar aquela casa bonitinha. E ele falou, já que ninguém mora aqui, eu vou tomar posse, eu vou invadir essa casa e vou me dedicar e transformar essa casa, fazer ela ficar tão bonitinha, aconchegante, para mim viver aqui o resto da minha vida. Vou tentar ser feliz aqui mesmo. E aí ele, com aquele monte de ideia, foi entrando por aquele portão, entrou dentro daquela casa. Quando ele entrou dentro daquela casa, que ele olhou, ele falou, meu Deus do céu, essa aqui era a minha casa, que eu deixei há tantos anos atrás em busca da tal felicidade. Muitas vezes nós somos como esse homem, não é verdade? A felicidade está ali. A felicidade a ser construída, porque ela não cai do céu pronta de mão beijada. Mas ele não enxergava. E ele precisou da maturidade, do tempo, da vida, das experiências para rodar o mundo e voltar para o mesmo lugar e descobrir que ali ele podia ser feliz, desde que ele tivesse propósito. Era isso que faltava, propósito. De olhar para aquela casa e perceber que ali ele podia se dedicar a ela e fazer dela um lugar da felicidade. E eu quero dizer para você hoje também que talvez anda, quem sabe, desacursoado, desanimado, querendo encontrar essa tal felicidade. Talvez ela está aí, talvez ela está perto de você, está dentro do seu coração, está nas pessoas ao seu redor e você não está conseguindo enxergar. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando viajar, ir para não sei aonde, conhecer o exterior. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando tiver isso, tiver aquilo, tiver não sei o quê, realizar tal sonho. E as pessoas ficam vivendo em função desses projetos, desses sonhos, que sabe-se lá se um dia vai chegar, e esquecem de viver o seu hoje, o seu presente. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando for com a família, com os filhos,
lá para uma praia paradisíaca não sei aonde. Mas, se isso não é possível hoje, vai passear com seu filho, com a sua família no parque aí do lado da sua casa, vai fazer um piquenique, vai brincar. A felicidade está aí, é nesses momentos, é nessas pequenas coisas e miudezas da vida que às vezes a gente acha tão bobo, insignificante, tão banal e fica esperando só pelas coisas grandiosas. Que essa pequena história, essa pequena reflexão nos inspire neste dia a buscarmos nos bons propósitos, motivos para sermos felizes. A corrida dos sentimentos. Era sol. Todos os sentimentos se preparavam para a grande corrida. A ansiedade chegou primeiro, ela não via a hora de começar. A dúvida foi a última a chegar. Estava sempre questionando aonde essa corrida iria dar. A derrota desistiu antes mesmo de começar. A alegria deu um salto à frente e disse: vamos lá! Todos se preparavam para a largada. 3, 2, 1, já! A tristeza põe-se a chorar. Não vou conseguir chegar lá. A dor levou um tombo e começou a gritar. A intolerância berrou: cala essa boca já! E a dor respondeu: não aguento mais, vou parar. A coragem falou em alta voz: vamos, amigos, todos nós podemos ganhar. A inveja logo se manifestou: não sei para quem encorajar. A esperança pensou alto: estamos perto de chegar. O amor, sempre quietinho, observando tudo, resolveu falar: o que acham de todos juntos darmos as mãos e pararmos de brigar? A vida é muito curta para perdermos tempo. Podemos cada momento aproveitar. E assim, todos os sentimentos deram as mãos e chegaram juntos e ganharam a corrida. A dúvida, que não sabia se daria certo, chegou lá. A ansiedade viu que não valia a pena se desesperar. A derrota foi vencida pela esperança. A tristeza se animou com o salto da alegria. A dor foi encorajada com as palavras da coragem, a inveja foi vencida pelo amor e a esperança sempre acreditou. Nós também vivemos numa corrida chamada vida. Em alguns momentos, a dor grita e quer parar. A ansiedade não nos deixa aproveitar os bons momentos. A dúvida chega e traz angústias para o coração. A coragem nos ajuda a caminharmos mais umas milhas. A tristeza, mais uma vez, nos faz parar. A inveja olha para o outro e começa a reclamar. A intolerância não aceita nada, mas o amor, o amor tudo suporta. O amor tudo acredita. O amor tudo espera. O amor persevera. O amor jamais acabará. Por isso eu quero dizer para você, ainda que tenhamos maus momentos, o amor nos faz aguentar. Bonito, hein? Bonito ou não? Poético. É. A corrida dos sentimentos. Qual é o sentimento que hoje você traz no seu coração? Qual é o sentimento que hoje está norteando o seu dia, os seus pensamentos, o teu coração, as tuas escolhas? A vida é como uma corrida de sentimentos. Um dia é um, outro dia é outro, mas que você possa deixar que o amor esteja sempre
participando dessa corrida aí, dessa competição. E de preferência, que ele passe à frente e que ele leve consigo aqueles que também, os sentimentos bons que com ele querem caminhar. Amém? O chinelinho de dedo. Uma mulher trabalhadora, muito batalhadora, esta mulher tinha um filho e ela, para poder criar o filho, ficou viúva muito cedo, quando o filho ainda era criança. Essa mulher costurava, passava o dia inteiro na máquina de costura, e tudo ela fazia para que nada faltasse àquela criança. Aquela mulher tinha um detalhe, né? Ela sempre usava uma sandália simples, uma sandália de dedo, um chinelo de dedo. O filho foi crescendo, as despesas foram aumentando, mas aquela mulher, até tarde da noite, ficava trabalhando na sua máquina de costura e assim foi conseguindo pagar os estudos do filho, até que ele conseguiu entrar na faculdade. Passou no vestibular, mas era faculdade particular. E aí ela tinha que trabalhar dobrado, trabalhar mais ainda para conseguir ajudar o filho a pagar pelos seus estudos. O nome dela era Dona Benedita e o nome do filho era Eduardo. Dona Benedita sempre esforçada, trabalhando. Eduardo, alguns anos na faculdade, já conseguiu arrumar um estágio em uma empresa boa, onde ele podia fazer carreira, uma multinacional. E ele estava muito feliz, muito contente com tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. E aquela empresa resolveu fazer uma confraternização de final de ano para todos os funcionários, estagiários, e todos poderiam levar as suas famílias para confraternizar. Eduardo, então, muito feliz, chegou para sua mãe e disse: mãe, eu quero que a senhora vá comigo nesta confraternização, mas olha, mãe, lá o pessoal vai estar tudo muito bonito, todo mundo muito chique, então eu comprei um vestido novo para a senhora, aqui, um vestido para a senhora ir na confraternização comigo. E além do vestido, comprei um sapato bonito, um sapato novo para a senhora não vai com esse chinelo de dedo não, viu? Ela só sorriu, balançou a cabeça. Quando chegou o dia da confraternização, Eduardo, que já tinha ido, mandou o Uber lá para buscar a sua mãe. Quando ela chegou naquele lugar lá, naquela festa, naquela confraternização, ela estava com um bonito vestido, muito bem arrumada, o cabelo muito bem preparado, até no salão de beleza ela foi naquele dia. E aí então, eis que a mãe estava lá junto com o filho no meio dos convidados, quando Eduardo olhou para os pés da mãe. E a mãe estava com chinelo de dedo. Eduardo balançou a cabeça, fechou os olhos e disse: mãe, pelo amor de Deus, eu não acredito. Mãe, eu comprei o sapato para a senhora, o que a senhora está fazendo com esse chinelo de dedo aqui no meio dos convidados, me fazendo passar vergonha, me humilhando na frente dos meus colegas, dos meus amigos? E Eduardo foi então despejando palavras, impropérios, humilhações diante da sua mãe em voz alta, na frente de todo mundo. Dona Benedita abaixou a cabeça, saiu de fininho, acabou indo embora daquela festa mais cedo. Eduardo ficou muito chateado, revoltado com aquela situação, mas foi um dia lá, casa da mãe, e a mãe então chamou Eduardo para conversar e disse: filho, desculpa por ter te magoado, por ter te chateado, por ter te feito passar por aquela situação, mas eu vou lhe contar um segredo. Eu queria nunca ter que te contar isso, mas eu acho que eu preciso te contar. Sabe, quando você era muito criança, muito pequeno, você ficou muito doente. Você ficou doente, internado, foi para a UTI, uma doença que os médicos não descobriam, não davam um veredito, um laudo do que você tinha.
e os médicos te desenganaram. Eu, no meu desespero, saí daquele hospital. Já não tinha mais o seu pai, como é que eu poderia lhe perder? Entrei numa igreja, dobrei os meus joelhos, orei a Deus, pedi: Senhor, realiza o milagre. Realiza o milagre da cura do meu filho. Pelo meu filho, eu sou capaz de dar a minha própria vida. Quando Dona Benedita estava rezando dentro daquela igreja, ela viu uma imagem de Nossa Senhora. Uma imagem de Nossa Senhora da qual ela se aproximou. E ela viu Nossa Senhora toda formosa, bonita, com um vestido lindo, azul, reluzente, como uma rainha. Mas aí ela reparou nos pés de Nossa Senhora, e Nossa Senhora, embora com um vestido tão maravilhoso, trazia uma sandália de dedo nos pés, um chinelo de dedo. E ela sentiu no coração: Nossa Senhora, se o meu filho for curado, se eu alcançar esta graça, eu prometo, pela sua intercessão, que pelo resto da minha vida eu só usarei um chinelo de dedo. E meu filho, milagrosamente, em poucos dias, você estava são e salvo fora daquele hospital. O milagre aconteceu, a cura aconteceu, e desde então, de lá para cá, eu tenho honrado a minha promessa. Nesse momento, Eduardo já estava com os olhos marejados de lágrimas e ajoelhou-se aos pés da mãe, abraçando e pedindo perdão. Claro que a mãe perdoou, mas algum tempo depois, Eduardo chegou o dia da formatura e, é claro, ele queria estar com a mãe nesse grande dia, pois ela era a grande responsável por aquela vitória tão grande na vida dele. Comprou um novo vestido para sua mãe, para irem juntos na colação de grau, na festa de formatura, e naquele momento a mãe sentada na fileira da frente, quando o seu filho foi chamado para receber o diploma, subir naquele palco, Eduardo pegou a mãe pelos braços e subiu junto com ela. E quando eles estavam os dois de mãos dadas sobre aquele palco, Dona Benedita com lindo vestido, com os chinelinhos de dedo, Eduardo com a sua linda beca e também com um par de chinelos de dedo. Gratidão. Aquilo que um dia foi motivo de vergonha, a partir de então, começou a ser um motivo de orgulho e de alegria. Assim são as nossas mães, guerreiras. Trazem suas imperfeições, trazem as suas cicatrizes, trazem as suas dores, trazem os seus chinelinhos de dedo, trazem os seus óculos de fundo de garrafa, trazem tantas coisas que às vezes até perto dos nossos colegas a gente passa vergonha, a gente queria que fosse diferente. Mas quando a gente começa a descobrir o que está por trás de tudo aquilo, lutas, sacrifícios, renúncias, traduzindo em uma palavra, muito amor. E é assim que nós somos chamados a reconhecer e olhar para as nossas mães. Não esperar faltar, não esperar elas morrerem, não esperar elas irem para junto de Deus para homenageá-las. Flores em vida, como diz a música. Mas eu fico pensando comigo, não é à toa Nossa Senhora com esse chinelinho de dedo. Nossa Senhora que é tão linda em tantas imagens, inclusive a nossa. Nossa Senhora, lindos vestidos como a rainha com ouro de Ofir, mas nos pés a sandália, o chinelinho de dedo. Essa é a nossa mãe. E às vezes eu penso comigo, talvez, por que Nossa Senhora, representada com vestidos tão maravilhosos, fez questão de nunca abrir mão do chinelinho de dedo? Quem sabe se também quando ela
pensou no que Jesus ia sofrer. Quem sabe também se quando ela pensou em mim e em você, nos riscos que nós íamos correr, nos sofrimentos que teríamos que passar, quem sabe também diante de Deus ela não ofereceu na sua humildade vestir-se, calçar de simples chinelos, sandálias de dedo, como um ato de amor e de sacrifício, de humildade, de rebaixamento. Aquela que é a rainha, mãe das mães, a Senhora, que esmagou a cabeça da serpente com os seus pés, os pés da humildade, os pés das sandálias de dedo. Que Maria possa ser também esta mãe, que hoje te visita, que hoje te abençoa, que hoje te protege.